Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 7. Então, as crianças estão todas lá no salão, tendo as suas atividades, nós vamos estar aqui. Elas vão completar as atividades delas por volta de 10h30, mais ou menos a mesma hora que nós vamos encerrar aqui, nesta manhã. Mateus capítulo 7, se você puder colocar-se em pé. Eu vou ler dos versos 24 a 27, o tema de hoje é superficialidade espiritual. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nosso Deus, nós estamos confiados no ministério do Espírito Santo de nos conduzir a toda a verdade. Ó Deus, Ele, através do Senhor Jesus, nos prometeu que nos faria lembrar as palavras do Mestre e iluminaria o nosso entendimento para compreendermos as lições que Ele nos ensinou. E é amparados, Deus, nessa promessa que nós oramos a Ti nesta manhã. Agradecidos por Teu cuidado, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Superficialidade espiritual. Talvez um dos grandes males do povo, e não só do povo de Deus nesse tempo, mas daquele povo que nós chamamos povo evangélico. E o que nós queremos dizer quando falamos dos evangélicos? Queremos dizer apenas as pessoas salvas? Não. Quando se usa ao denominar alguém de evangélico, o início disso foi que estava se fazendo uma diferenciação entre o catolicismo e aquilo que na década de 70 se chamava protestantismo. Então, muito antes de sermos evangélicos, nós éramos protestantes. Depois nos tornamos os crentes, na década de 80. E agora, nos anos 2000, nos tornamos os evangélicos. Mas quando há pesquisa sobre o povo evangélico e tudo isso, não quer dizer que estão pesquisando sobre os salvos. Estão fazendo uma pesquisa sobre aqueles, então, que adotaram essa linha aqui no Brasil. Talvez um dos maiores males do povo, nesse tempo, deste povo, seja como as questões espirituais são tomadas de forma superficial. Superficialidade espiritual é algo extremamente grave na vida dos salvos. Superficialidade espiritual é a razão de muitos males na vida dos verdadeiramente salvos. Quando somos superficiais na nossa fé em Cristo. E superficialidade é algo extremamente grave quando se trata do fato de que pessoas que não são salvas, que pensam estar salvas, são como as pessoas desta história que Jesus contou. Quando Jesus fala dessa história, Ele está falando de dois homens que tiveram a mesma ideia. Ambos construíram casas exteriormente idênticas, num mesmo lugar e no mesmo tempo, durante o mesmo período. Eles observaram um lugar onde havia uma certa colina, com um riacho no fundo. Então, nessa parte mais alta da colina, eles resolveram construir casas ali, 2 casas pelo menos. E as casas que eles construíram exteriormente eram idênticas, eles tiveram o mesmo arquiteto, o mesmo planejamento. E eles construíram as casas naquele lugar. Enquanto eles estavam planejando isso, alguém veio e disse a eles: olha, você quer construir a sua casa aqui, então se aperceba disso. Aquele pequeno riacho lá no fundo, quando vem a chuva, quando vem o tempo das monções, ele se enche e chega aqui nesse lugar com grande força. Então eles ouviram um aviso. E cada um deles tomou uma decisão diferente. Um deles
priorizando a rapidez, construiu uma casa sem alicerces. E o outro, priorizando a solidez e a permanência, fincou profundos alicerces na areia, até que aqueles alicerces chegassem à rocha. Não foi quando veio a chuva que você descobriu quem era prudente ou não. Foi durante a construção. Durante a construção você já podia perceber quem era superficial e quem estava realizando um trabalho permanente. A chuva simplesmente veio provar o trabalho daqueles dois homens. Mas a diferença se deu no início. Assim são muitas pessoas de hoje. Superficiais nas questões espirituais. Superficiais em tudo aquilo que fazem para Deus. Elas estão simplesmente acrescentando algo do Evangelho nas suas vidas e não colocando a totalidade das suas vidas debaixo da influência de Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Moisés assim disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, um homem integral, servindo integralmente a Deus. E Jesus lembrou disso em Mateus 22, quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, Jesus está lembrando que Deus nos deu 3 poderes e que todos os poderes na nossa vida precisam ser usados para Ele. A nossa vontade, a nossa sensibilidade e a nossa capacidade mental. Então, muitos têm se aproximado de Deus parcialmente. São superficiais na presença de Cristo na vida deles. Podemos dizer, irmãos, e lá no norte há uma expressão muito interessante sobre isso. Quando as pessoas elas vêm à igreja, vêm para a igreja, elas costumam dizer: pastor, passei para ser crente. Essa é a expressão, passei para ser crente. E algum tempo depois elas dizem: pastor, deixei de passar para ser crente. Deixei de ser crente. Você nota como a transição é fácil? Como é tudo muito simples? Qual a razão? Cristo foi uma pequena camada de verniz sobre a vida dessas pessoas. Apenas cobriu temporariamente os seus defeitos. Uma pequena, fina camada de verniz jogada sobre pessoas apodrecidas pelo pecado, mas que esse verniz logo se desgasta e se desfaz. Foram extremamente superficiais no seu encontro com Cristo, no seu entendimento com Cristo. Nós podemos dizer que não foram pessoas que entenderam com a mente, que sentiram com o coração e que agiram com a sua vontade. Não, muito ao contrário. Elas fizeram tudo isso quase que exclusivamente no terreno emocional, mas não na profundidade do coração delas. O grande problema dessa atitude, irmãos, é que em algum momento as faculdades de sentir, de pensar, de agir, elas farão falta. E a pessoa abandonará aquilo que ela começou a fazer. Ela deixará Cristo tão facilmente quanto encontrou Cristo. Porque Cristo foi algo tão superficial na vida dela, que realmente não houve efeito. Há 3 questões que nós devemos pensar inicialmente. 3 fatos que nós devemos raciocinar sobre eles, biblicamente, para nós entendermos o que acontece quando uma pessoa tem uma conversão superficial. Quando a vida espiritual é algo extremamente superficial na vida delas. Nós podemos apontar para 3 coisas específicas. Primeiro, você pode apontar para essas pessoas e ver nelas uma conversão meramente intelectual. Apenas a mente esteve em ação. Eu gosto muito de um folheto, que infelizmente eu não tenho percebido ele mais para ser distribuído. E o título dele é Errou o Céu por 45 centímetros. Quando você observa o título desse folheto, você logo se pergunta: mas como assim alguém pode errar o céu por uma distância tão pequena? Mas quando você abre o folheto, ele está explicando que essa distância é entre a nossa mente e o nosso coração. Errou o céu
por uma distância tão pequena, porque as coisas do Evangelho ficaram aqui na mente e jamais atingiram o coração. Foram apenas questões intelectuais. As pessoas se achegam ao Evangelho tremendamente interessadas, observam o Evangelho como simplesmente uma filosofia cristã, um estilo de vida, e até mesmo creem no Evangelho como algo que pode ser ensinado a toda a sociedade para resolver os problemas da sociedade. Então o interesse delas é meramente intelectual, e o Evangelho intelectual nunca chega no coração. O coração continua tão frio como sempre esteve. E a verdade que realmente interessa e que muda a nossa vida está confinada simplesmente ao nosso cérebro e a nada mais. A simplesmente nada mais. Sabe quando que você pode perceber que a pessoa tomou uma conversão simplesmente intelectual? É quando você observa o final da vida dessa pessoa. Você toma eventos históricos, como quando, por exemplo, o Império Romano assumiu o cristianismo com Constantino. Aquele homem morreu sofrendo dores, não só físicas, mas emocionais fortíssimas. Ele tentou fazer aquele império simplesmente por decreto na sua mente se tornar cristão. Mas quando chegou o final da vida dele, isso não valeu absolutamente nada. Pessoas que têm uma mera conversão intelectual são pessoas que não sabem tratar com o final da vida. Não sabem tratar com os momentos difíceis da vida. Não tem como, não tem nada para agir quando chegam os momentos realmente de provas e as circunstâncias onde apenas a fé pode nos deixar de pé. Uma circunstância intelectual. Não é aquela circunstância, uma fé intelectual, não é aquela fé que nos faz andar sobre as águas, mas é aquela fé que nos faz afundar no primeiro passo. E é por isso então que nós não podemos dar lugar a uma conversão meramente intelectual, a nos contentarmos com Cristo unicamente no nosso entendimento, na nossa mente, e não aquecendo o nosso coração. Agora nós podemos olhar num outro prisma, uma conversão meramente intelectual, meramente entendemos as questões. Mas agora vamos olhar por outro lado, quando a conversão é meramente emocional, quando apenas as emoções estão envolvidas. E hoje em dia é muito comum as pessoas passarem por crises emocionais, por libertações emocionais em cultos ou reuniões religiosas. Por que as pessoas buscam cura das suas emoções? Porque as pessoas estão indo à igreja para sentir. Sabe como é que está funcionando hoje, irmãos? Como essas pessoas estão medindo se um culto foi edificante ou não? Estão medindo da seguinte forma: elas vêm à igreja e elas julgam o culto de acordo com aquilo que elas foram capazes de sentir. Então você imagina o diálogo de duas pessoas afim no final do culto, uma saindo e dizendo: olha, realmente o culto foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus comigo. E a outra pessoa que não sentiu absolutamente nada, ela fica pensando: afinal, o que ela sentiu? O que tinha que eu não tive? Então as pessoas estão julgando a casa de Deus e o culto prestado a Deus de acordo com aquilo que elas podem sentir. Um colega meu usava uma expressão muito interessante para isso. Ele dizia assim, que ele ia criar uma teologia, a teologia do arrupio. Você já ouviu falar dela? Teologia do arrupio. Ele dizia assim, que essa teologia julga que as coisas são de Deus ou não pela seguinte questão. Ele dizia assim: pastor, quando me provoca um arrupio, é de Deus. Quando não tem arrupio nenhum, é do homem. A gente acha isso meio sem nexo, não é? Mas é exatamente assim que as pessoas estão julgando as coisas de Deus hoje. E por que elas têm feito isso? Elas têm chegado à igreja com problemas ou experiências passadas emocionais que as machucam. Então elas procuram realmente algo que venha minorar os seus problemas e a sua dor. A experiência emocional
se dá quando algum texto isolado da Bíblia toca em um pecado ou problema específico que está atrapalhando ou machucando a sua vida. E alguns chamam isso de uma cura emocional. Então as pessoas têm vindo à igreja para curar suas emoções apenas. Em segundo lugar, há um interesse grande, sobrenatural, por fenômenos e experiências místicas, ou seja, fenômenos psíquicos, experiências extrasensoriais, experiências espirituais. Isso sempre vai atrair pessoas que estão interessadas por essas questões. Há sempre pessoas buscando experiências que não podem ser explicadas. Podem. Irmãos, a nossa mente é algo tão incrível que ocorrem coisas que realmente nós somos incapazes de explicar. Alguns de nós são extremamente induzíveis a certas circunstâncias. Se diz que de cada 10 pessoas no nosso meio, 7 podem ser hipnotizadas. E apenas 3 não podem ser hipnotizadas. Se você sabe o que é hipnose, a pessoa sobre a hipnose, ela realiza coisas, pensa coisas e julga provar algumas coisas que não são reais, mas que para ela naquele momento são absolutamente verdadeiras. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu assisto, seja na grande maioria das vezes pela internet, em sites que tratam dessas questões, algumas vezes eu vi na televisão. Pastores usando no púlpito técnicas de hipnose, induzindo as pessoas a sentirem algumas coisas e a fazerem algumas coisas que no seu normal elas não fariam. Das coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, um dos pastores induziu a igreja a louvar a Deus através de cacarejar. Então, uma manifestação, ele disse, do Espírito Santo naquela manhã seria dada. E o Espírito Santo levaria todas as pessoas da igreja a cacarejarem, a pularem e a baterem as asas como se fossem galinhas. Algumas pessoas são extremamente induzíveis. Ao ele completar essa frase, alguns já saíram dos seus bancos cacarejando, pulando e batendo os braços como se fossem galinhas. Alguns outros, com vergonha que o Espírito Santo não estava agindo neles, mesmo que não estivessem sentindo nada, fizeram o mesmo. Enquanto apenas alguns entenderam que aquilo não vinha de Deus. Eu podia citar a você dezenas de questões que as pessoas têm procurado nas igrejas e têm encontrado. Questões e experiências místicas que têm ocupado o lugar da palavra de Deus. Pessoas são facilmente induzidas e nós devemos prestar atenção nisso. Uma questão básica da indução emocional, sabe qual é? E quando eu falar isso, você vai pensar assim, pastor, eu já vi isso acontecer. Olha, tem uma questão muito fácil de você induzir as pessoas a atitudes que você quer que elas tomem. Por exemplo, a nossa igreja é muito bem iluminada, você concorda com isso? Sabe por que ela é muito bem iluminada? Porque a iluminação, a quantidade de lúmens despejadas sobre nós, nos mantém atentos. O que se quer numa igreja é que as pessoas que estão na igreja se mantenham atentas. Mas o que acontecerá se nós diminuirmos, por exemplo, para 30% a luminosidade aqui do templo? Como nós vamos ficar, irmãos? Chega a uma conclusão, como é que nós vamos ficar? Vai diminuir a nossa atenção, vai diminuir a nossa percepção visual e vai nos colocar em qual estado? Ao invés de despertos, esse arzinho gostoso, não é? Um clima gostoso, você diminui a luminosidade, qual reação do nosso corpo é despertada? É uma situação mais zen, não é? Diz assim? Mais tranquilo, você começa a quase cochilar, você já não está prestando tanta atenção no que está acontecendo. Acrescente a isso uma musiquinha de fundo, bem, vamos dizer assim, sensível. Uma musiquinha de fundo bem calma. Nós estamos levando as pessoas para onde? E daí aquela voz de veludo, de locutor de FM, falando algumas palavras ao seu coração. E repetindo sempre a mesma coisa. Como é que nós vamos terminar o culto?
Se eu pedir para os irmãos cacarejarem, os irmãos vão cacarejar. Como é que vai terminar o culto? Qual vai ficar a circunstância? Irmãos, um ambiente assim, de pouca luminosidade, com uma música de fundo muito calma, com alguém repetindo sempre as mesmas expressões, sabe o que vai aflorar na maioria das pessoas aqui? Primeira coisa, vocês vão começar a entrar num estado tão íntimo, é como se você estivesse entrando para si mesmo. Mais da metade de nós vai começar a chorar. Não sabe explicar por quê, mas vai começar a chorar. Alguns vão começar a ter experiências emocionais incríveis, porque mexeu lá com as questões internas de dentro. O clima é favorável, o ambiente é favorável para que você tenha como que uma catarse emocional, né? Venha para fora tudo aquilo que está lá dentro. Daí as pessoas saem daquele momento dizendo: olha, eu senti poderosamente a mão de Deus agindo na minha vida hoje. Sabe o que elas sentiram? O que elas sentiram foi como elas são frágeis emocionalmente. Só isso. Como qualquer coisa derruba, como qualquer coisa induz, como qualquer coisa te tira do seu estado normal, de mente, de atenção, e te conduz a um momento onde as emoções estão à flor da pele, e você está achando que tudo isso vem de Deus. São conversões intelectuais, são conversões emocionais, são conversões que mexem apenas com as emoções. E, em terceiro lugar, são conversões que mexem apenas com persuasão. Ou seja, a pessoa pode ser persuadida a adotar o cristianismo. É apenas uma questão da vontade. Agora eu vou me tornar crente, porque a minha vontade assim deseja. E a grande marca é que elas adotam o cristianismo ao invés de serem dominadas pelo cristianismo. Elas dominam o seu cristianismo, elas não necessitam do seu cristianismo, pois elas não reconhecem a verdade. Quantas pessoas já foram persuadidas a se tornarem crentes por amizade, por casamento, por tantas outras razões, mas nunca porque a verdade do Evangelho foi iluminada pelo Espírito Santo a sua mente, o seu coração foi comovido por esse amor e a sua vontade se rendeu diante de Cristo. Então, cuidado. As pessoas podem ter conversões intelectuais, as pessoas podem ter conversões emocionais e podem simplesmente ser persuadidas a fazerem isso. Mas isso não significa cristianismo. Isso não significa que estão seguindo a verdade. Então, o que acontece é que tais pessoas têm adquirido uma perspectiva superficial da vida cristã. Elas veem o Evangelho sem compreender o que o Evangelho significa. Elas entenderam ou pensam que creram, que aceitaram a salvação, mas há aqui uma grande questão. Observe o que acontece na perspectiva dessas pessoas e o que o Evangelho as chama a fazer. Em Lucas capítulo 14, o Senhor nos dá um exemplo muito importante para nós sobre pessoas que veem o Evangelho. Observe o que ele diz, versos 28 e 31. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode ser ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Sabe qual é o problema da superficialidade espiritual das pessoas? Sabe qual é o problema das pessoas que vêm superficialmente a Cristo? É que realmente elas nunca fizeram a conta do preço de vir a Cristo, e elas nunca fizeram a conta dos inimigos que terão quando vierem a Cristo. Sabe qual a promessa que está sendo feita às pessoas nos nossos dias? Está sendo feita a promessa que no dia que elas vierem a Jesus, todos os problemas que elas têm acabarão, todas as suas dificuldades se findarão, a pobreza e a doença desaparecerá como um toque de mágica, e esta vida então nesse mundo de pecado se tornará um céu para todas elas. E o que Jesus está dizendo? Jesus está encorajando as pessoas da seguinte forma: olha, antes de vir a mim, você tem que pensar muito bem no que você está fazendo, porque você tem que pensar claramente no preço que paga todos aqueles que se curvam diante de mim. Ele diz assim:
Se você fosse um rei e tivesse apenas 10.000 soldados, você não pensaria muito bem se você tivesse que enfrentar outro rei que tem com ele 20.000 soldados para enfrentar-te. As pessoas estão sendo encorajadas a vir a Cristo, sem calcular o preço que isso custa. Sabe quanto custa vir a Cristo, irmão? O que você me diria? Vir a Cristo custa exatamente nada, porque Jesus fez uma obra completa na cruz. Sabe quanto vir a Cristo custa? Vir a Cristo custa tudo, porque se você não entregar tudo para Ele, você não pode vir até Ele. Não é que você não quer ser um discípulo dEle, é que você não pode. Aquele que não entrega tudo às mãos do Senhor, não pode ser discípulo dEle. Esta superficialidade que as pessoas tratam a vida espiritual, também é demonstrada quando o inimigo dos crentes começa a agir. Quando Satanás, então, traz realmente provas, traz, ou melhor, tentações e problemas à vida dos cristãos. Muitos realmente têm sido crentes verdadeiros, mas vivendo uma vida cristã tão superficial que são vítimas fáceis do ataque de Satanás. Lembra quando o Senhor diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e há poucos que a encontrem? Quando ele diz que estreita é a porta, ele está dizendo que nós podemos passar pela porta da salvação unicamente sozinhos e sem nada. Tudo tem que ser entregue ali. Satanás vai trabalhar na vida de uma pessoa para que ela jamais entre nessa porta estreita. Satanás não quer que as pessoas passem pela porta estreita, mas quando ele não pôde impedi-las de adentrar pela porta estreita, sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar impedi-las de andar pelo caminho apertado. Ele já não pode impedi-las de chegar ao céu. Eles estão caminhando pelo caminho apertado para chegar ao céu, mas ele vai de todas as formas procurar impedi-las de terem uma vida que glorifique a Deus, enquanto elas estão vivendo aqui nesse mundo. E realmente para entendermos isso e para compreendermos como Satanás faz isso, nós podemos citar algumas questões. Como que Satanás procura fazer com que nós, verdadeiros crentes, agora falando deles, como que verdadeiros crentes tenham uma vida profunda com Deus e não uma vida de superficialidade espiritual? Irmãos, um dos maiores estratagemas de Satanás nessa área, sabe qual é? É atacar-nos com os nossos próprios pecados. Isso mesmo. Satanás, ele conhece a nós muito melhor que nós mesmos. E se for possível, se Satanás tiver essa oportunidade, ele vai atacar-nos com pecados presentes e pecados passados na nossa vida. Ele vai estar constantemente tentando jogar diante de nós as questões dos erros da nossa vida e dos pecados e das falhas da nossa vida. Um personagem muito interessante sobre isso é o apóstolo Paulo. Você lembra quem era Saulo? Perseguidor da igreja, homicida contra os crentes, procurando destruir de todas as formas o ministério que o Senhor Jesus estava iniciando entre os apóstolos. Quando Paulo vem a Cristo, até mesmo os irmãos em Cristo não desejam recebê-lo. Você lembra disso no livro de Atos? As pessoas estão em dúvida. Quem é esse homem afinal? É o homem que nos perseguia ou é o homem que agora diz estar com o Senhor Jesus? E demorou algum tempo. E principalmente através do ministério de Barnabé isso foi possível, que Paulo então teve entrada na igreja. Paulo nunca escondeu o seu passado. Paulo nunca escondeu que ele foi um perseguidor da igreja. Você pode ver isso em 1 Timóteo e 2 vezes em Atos, quando ele dá o seu testemunho. Mas Paulo, ele tinha os seus pecados colocados no lugar certo. Irmãos, a única forma de Satanás não continuamente estar nos provocando e nos enfraquecendo espiritualmente com os nossos próprios pecados, de forma que nós vivamos uma vida superficial, nós estamos tentando sempre tratar dessas questões que Satanás tem trazido à tona.
Nós estamos constantemente voltando ao mesmo problema, à mesma dificuldade, ao mesmo ponto, e nunca avançamos para uma realmente vida de maior comunhão com Cristo. Sabe qual é a solução para isso? É que os nossos pecados estejam no lugar certo. Paulo colocou seus pecados no lugar certo, ele os colocou aos pés da cruz de Cristo. E Satanás nunca mais pôde atacá-lo através dessas coisas. Satanás vai constantemente nos machucar com os nossos pecados, impedindo que nós cresçamos espiritualmente, a não ser que os nossos pecados estejam no lugar certo. Eles precisam estar aos pés da cruz de Cristo, para que Satanás não possa fazer nada com eles. Para que nos momentos onde Satanás procura nos entristecer e impedir o nosso desenvolvimento, nós digamos: olha, Jesus Cristo já tratou com os meus pecados e eles estão aos pés da cruz dele. Se você quiser alguma coisa com os meus pecados, você vá até lá e trate lá onde ele está. Ele nunca fará isso. Então dependamos de Cristo nessa questão. Não permita que isso seja realmente o centro da sua vida. O real problema, porque verdadeiros crentes não crescem espiritualmente, sabe qual é? Incredulidade. Isso. Você pode dizer: pastor, o real problema, porque crentes vivem uma vida de superficialidade espiritual, é porque eles não estão fazendo isso, aquilo e outro. Mas todas as questões que você disser, sempre serão colocadas na questão da incredulidade. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a sua igreja, Deus nos deu todas as coisas necessárias. Nós não desenvolvemos espiritualmente por quê? Porque realmente nós ainda continuamos incrédulos a colocar o pé para fora do barco e, se necessário for, andar sobre as águas. Qual foi o passo mais difícil que Pedro tomou naquele dia? O mais difícil de tudo foi aquele primeiro passo de colocar o pé para fora do barco e se colocar numa circunstância onde ele dependeria completamente de Deus. Enquanto estava com seus pés dentro do barco, sentindo a firmeza do barco, ou seja, das suas próprias obras, Pedro estava firme. Mas no momento de colocar o pé sobre as águas, aquele primeiro passo, 100% das coisas dependiam de Deus. E é aí que nós temos problema. É aí que nós temos dificuldade. Nós temos uma dificuldade tremenda de que 100% da nossa vida dependa de Deus. Quanto mais nós formos capazes de segurar as coisas na nossa mão, nós vamos segurar. Mas o crescimento espiritual se dá na nossa capacidade, dada pelo Espírito Santo, de confiar que Deus é suficiente para fazer as coisas na nossa vida. Incredulidade impede o desenvolvimento espiritual, mas a fé no Senhor Jesus Cristo, a maturidade espiritual nos leva a abandonarmos a superficialidade e andarmos com Ele. Uma terceira questão que muito nos ajuda a abandonar todo tipo de superficialidade espiritual é compreender plenamente o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Você pode perguntar para as pessoas a seguinte questão: a morte de Jesus foi necessária para a sua salvação? E quase a totalidade das pessoas dirá: sim, a morte de Jesus é necessária para que nós sejamos salvos e cheguemos até o céu. Então você pergunta em segundo lugar: mas a morte de Jesus é suficiente para a sua salvação? É aí que as pessoas se complicam. É necessária, mas é suficiente? Ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para a sua segurança? A resposta a essa pergunta mostrará se você é alguém superficial ou não nas coisas espirituais. O crente firmado em Cristo, o crente que não vive as coisas simplesmente de forma superficial, é aquele crente que crê naquilo que Jesus declarou na cruz. Está consumado, ou seja, nada mais é necessário, nada mais é preciso. Tudo o que foi necessário eu cumpri na cruz. Então descansamos nele. Não precisamos de obras, não precisamos de méritos, não precisamos de nenhuma outra coisa. Tudo que é necessário à nossa salvação, Jesus já deu na cruz do Calvário. A alma que descansa nisso é uma alma que pode dizer: olha, eu estou descansado, eu estou seguro, e agora eu posso crescer em Cristo até quando eu puder e até onde eu puder, porque essa questão já está resolvida. Nós precisamos entender isso.
que crescimento espiritual e o fim da superficialidade espiritual se dá por compreendermos que Cristo operou uma obra perfeita na cruz. E em quarto lugar, quando nós compreendemos plenamente a justificação dos nossos pecados. Em Romanos 4:25 diz, o qual foi por nossos pecados entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sabe o que é justificação? Nós podemos explicá-la da seguinte forma. Como nós podemos ter certeza que Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz? Eu quero uma prova. Eu quero que você me dê uma prova que Deus aceitou o sacrifício da cruz e que todos os nossos pecados estão perdoados. Você tem essa prova. E esta prova é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição, ao ressuscitar Jesus, Deus está dizendo, eu aceitei o pagamento efetuado na cruz. O pagamento da cruz, o sangue de Cristo foi suficiente por todos os pecados dos salvos. Quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo isso. Deus está dizendo, está consumado, está pronto, está feito. Eu aceitei realmente o preço pago na cruz é suficiente. E quando Jesus ressuscita, é como se Deus estivesse nos dando realmente um recibo. Ele está nos dizendo, está aqui, todos os teus pecados estão perdoados. E a prova disso é que eu ressuscitei o meu filho. Jesus está vivo. Essa é a nossa prova. Nós não precisamos mais lutar contra isso. Então nós podemos dizer, olha, vamos crescer espiritualmente, vamos deixar de lado toda a superficialidade espiritual, porque a justiça de Cristo foi dada a nós. Nós somos declarados justos. Sabe o que significa então justificação? Significa que lá no céu não há nenhum pecado escrito contra você. Você lembra quando Paulo, ele escreve aos Colossenses e diz que aquela cédula de dívida, nós podemos pensar assim, como se fosse um papel onde todas as nossas dívidas pecaminosas ali estivessem escritas. Paulo usa esse exemplo. E ele diz então que esta cédula de dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Então nós pensamos, a partir desse momento que aquela cédula foi cravada na cruz, o que aconteceu com ela? Ela foi tingida pelo sangue bendito derramado na cruz. É como se estivesse aquele carimbo de pago. Foi pago, não há dívida nenhuma. E sabe o que é justificação? Significa que lá no céu não tem nada contra mim e contra você que já entregamos nossa vida para Cristo. Tudo está resolvido. Tudo está plenamente resolvido e a justiça de Cristo nos foi dada. Em quinto e último lugar, para deixarmos a superficialidade espiritual e crescermos em Cristo, nós precisamos compreender a nossa união com Ele. Romanos capítulo 6 mostra que nós somos ligados com Cristo na sua morte, nós somos ligados com Cristo no seu sepultamento, nós somos ligados com Cristo na sua ressurreição, em sua nova vida. O batismo é um exemplo disso. Quando descemos as águas, como somos imersos, um velho homem está sendo imerso. Quando somos trazidos à tona, uma nova criatura foi trazida. Aquele velho homem ficou sepultado, ele não existe mais. Uma nova criatura foi trazida à realidade para viver uma nova vida com Cristo. Nós somos chamados a viver uma nova vida. E Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. É tão fácil perder a vida, não é? Não é fácil perdê-la? Mas sabe por que nós, crentes, não podemos perder a nossa vida? Porque ninguém é capaz de ir lá onde ela está guardada, invadir aquele lugar e roubar a nossa vida de lá. Nós só iríamos para o inferno e a nossa vida só seria destruída se Satanás fosse capaz de invadir o céu e tirar o Senhor Jesus Cristo da destra de Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está ao lado de Deus. A nossa vida é um homem, Jesus Cristo. É sábio dar a Ele aquilo que pode ser tirado de nós e dizer, Cristo é teu, cuida. O Senhor cuidará.
E por isso que ele diz que aquele que vem a mim, de modo algum, ninguém os arrebatará da minha mão, porque é impossível fazer isso. Irmãos, para concluirmos, não existe nenhuma razão para vivermos uma vida cristã superficial. Nós temos que ter cuidado com questões meramente intelectuais, com questões meramente emocionais e com questões meramente volitivas da vontade. E devemos realmente ter toda atenção e cuidado para crescermos em Cristo. Esse é o nosso caminho. A superficialidade espiritual é curada quando Cristo é o centro da nossa vida. Então eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias, 2 Coríntios 5,17, e colocassem-se em pé, para nós lermos e orarmos juntos nesse momento. Por que não é necessário? Por que nós devemos abandonar todo tipo de superficialidade? Porque Cristo fez por nós o que já é necessário. Vivamos uma vida, irmãos, realmente de comunhão com Cristo, de crescimento espiritual, porque esse é o desejo dele. Vamos ler para nós encerrarmos esse tempo, todos juntos, 2 Coríntios 5,17. Leia comigo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Deus por isso. Nosso Deus e nosso